Bom dia, bom dia. Vamos continuar a nossa escola de formação de discípulos. O nosso estudo hoje falando de Gálatas 3:27. O tema é batismo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O Senhor Jesus, depois da sua morte e ressurreição, e antes da sua ascensão, deu uma ordem universal aos seus discípulos: o batismo. Mateus 28, 18 ao 20, Marcos 16, 15 e 16. Em Gálatas 3, 27, temos a definição bíblica do batismo: aquele que é batizado mediante a fé e o arrependimento é colocado em Cristo e dele revestido. Batizar significa submergir. Por essa razão, na Bíblia, os que se convertem eram batizados em água por imersão. Por estarmos em Cristo, tudo que pertence a Ele, as bênçãos da sua vida e salvação também pertencem a nós como herança. Pelo batismo, delas nos asseguramos. Quando tratarmos dos fundamentos da fé, que é um tema que vem logo em seguida, poderemos ver com mais detalhes o que herdamos em Cristo por meio do batismo. A Bíblia fala também do batismo no Espírito Santo. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Há uma diferença entre habitação do Espírito e batismo no Espírito. A habitação do Espírito se dá na conversão, comunicando-nos a vida em Cristo. Romanos 8, do 3 ao 15. O batismo no Espírito se dá após essa conversão, comunicando-nos o poder em Cristo. O habitar do Espírito é comunicação da vida de Cristo. O batismo no Espírito é a comunicação do poder de Cristo. Com isso, nós queremos dizer que todo discípulo, aquele que tem a vida do Espírito, deve agora buscar se apropriar do poder do Espírito imediatamente, agora, no já. O batismo no Espírito Santo é ao mesmo tempo uma promessa e um mandamento, como está em Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. Por meio deles, recebemos poder para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para cumprir as demandas da palavra de Deus e para sermos transformados à imagem de Jesus. Isso aí está lá em Atos 1:8, em Romanos 8, do 2 ao 4, 2 Coríntios 2:18 e Atos 2, versículo 38. Nós entendemos que é um dom, e se é um dom, é um presente. Nós temos aqui Atos capítulo 2, versículo 4, dado pelo próprio Senhor Jesus a todos os que estão inseridos nele. Não é um prêmio, porque prêmio é dado como recompensa pelo esforço de quem recebe. O dom, ao contrário, é dado pela virtude do doador. Cristo que está em nós quer nos batizar no Espírito Santo, submergindo-nos, fazendo fluir os rios de águas vivas, liberando o seu poder em nós. Uma das bênçãos do batismo no Espírito Santo são os seus dons. E um dos dons que se manifestou é o falar em línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. É uma consequência do batismo no Espírito Santo.
Os dons são evidências do Espírito Santo. O falar em línguas, que é um dos dons de Romanos 12, de Coríntios 12, e os dons ministeriais ali, os dons espirituais e os dons ministeriais de Efésios 4:11, são evidências do batismo no Espírito Santo, das quais uma das evidências é o falar em línguas. Então não significa que a pessoa só recebeu o dom do Espírito Santo quando falou em línguas, não. Os dons, de uma maneira geral, são evidências do batismo no Espírito Santo. Nós vamos falar agora o caminho, é o tema. Então, nesses primeiros versículos e nos primeiros estudos ou capítulos que nós vimos, nós estamos vendo o que acontece na vida das pessoas que, tendo ouvido o Evangelho, experimentaram o novo nascimento e a mudança de reino, saindo do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, passando a ser verdadeiros discípulos, seguidores do Quírios, do Senhor, do Cristo. O que acontece no início da vida do discípulo não é um conjunto de rituais ou práticas oriundas de tradição humana, mas correspondem a princípios definidos do Senhor, os quais estarão presentes durante toda a caminhada do discípulo. Então nós estaremos nos aprofundando em algumas dessas verdades que acompanham o discípulo desde a porta, que é o arrependimento, fé, batismos, imposição de mãos. É algo muito sério que a gente tem falado, mas também falaremos de outras que apontam para o alvo desse caminho, que é a ressurreição e o juízo eterno. Esses assuntos, de tão importantes que são, eles costumam ser tratados como fundamentos da fé, porque sem eles, ou havendo uma deficiência na compreensão e prática desses fundamentos, aquilo que eles representam, a construção acima pode sofrer danos. Então nós chamamos tudo isso de fundamentos da fé. É um tema extremamente importantíssimo que nós vamos analisar cada tema individualmente para concebermos quão importantes são os fundamentos da fé. Amém? Amanhã, se Deus quiser, nós entraremos no conceito de fundamentos da fé. O que é um fundamento? Só para a gente iniciar uma compreensão. É algo colocado por baixo. É algo que vai como base, estabelece uma base para que acima desse fundamento seja construído ou edificado. E nós sabemos que uma boa edificação, ela efetivamente está manifestando se o seu fundamento é ou não seguro, é ou não bem feito. Então nós vamos amanhã começar a traçar o contorno, o conceito, o entorno do que nós conhecemos de fundamentos da fé. E depois nós vamos entrar paralelamente em cada um desses conceitos, né? Que entra ressurreição e juízo eterno, mas que começa ali com arrependimento, fé, batismo, imposição de mãos e depois ressurreição e juízo eterno. Nós vamos estudar individualmente cada tema desse, especificamente, detalhadamente. Por quê? Por serem fundamentos da fé, eles precisam ser muito bem compreendidos, para que nós edifiquemos uma casa espiritual segura e um fundamento fortalecido. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a nossa vida e guarda-nos de todo mal. Em nome de Jesus, abençoa nossos pastores, pelos quais nós temos orado. Quero te agradecer pela vida da Zoe, que nasceu hoje, a netinha do Didini, lá nos Estados Unidos, filha do Beto. Obrigado, Deus, pela Zoe. Ela é linda, eu vi uma foto dela, uma menina linda, 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 uma criança linda. Obrigado, Deus, pela saúde dela, pela saúde da sua mãe, do Beto. Nós te louvamos por esse casal, abençoamos essa família do pastor Didini e da pastora Ana, declaramos a tua bênção sobre eles e te agradecemos pela tua paz.
pela paz que o Senhor derrama em Jerusalém, pela paz que o Senhor derrama na nossa cidade. Te louvamos porque pedimos que o Senhor continue indicando nossos filhos no caminho do Senhor. Prospera a vida deles, abençoa cada um deles, em nome de Jesus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Que o Senhor abençoe financeiramente a nossa vida para sermos dispenseiros do Teu reino e gestores do poder de Deus segundo a vontade do Senhor para a edificação do reino de Deus, da igreja, em nome de Jesus. Amém e até amanhã, se Deus quiser. Graça e paz.